O dia que a madrasta da minha filha deu um tapa na cara dela na frente da escola, pra nunca mais. Eu sou separada do pai da minha filha já tem alguns anos, e como pai, ele é um excelente pai. Ele sempre foi muito presente na vida da minha filha. Em questão de financeiro, eu nunca precisei cobrar nada, muito pelo contrário. Ele sempre chegou com as obrigações dele sem eu ter que cobrar ou pedir nada. Além das obrigações, quem banca todos os luxos da minha filha é ele. Até que alguns anos atrás, ele começou a namorar uma jovem. Eu digo jovem porque ela deve ter uns 15 anos a menos que ele. Mas até aí tudo bem, é um problema dele. Mas a questão é que desde o início, desde quando ele começou a namorar essa moça, ela criou uma implicância com a minha filha. Tanto que toda vez que o pai dava presente para minha filha chegava em casa contando que a madrasta tinha ficado brava por conta do presente. Toda vez que eles vão dar algum rolê que ele chama a minha filha para ir junto, a bonita não gosta, ela fica nervosa. Até que eles se casaram, né? Na verdade, eles foram morar juntos. E depois desse casamento, eu realmente pensei que as coisas iam ficar ruins. Mas graças a Deus, nada mudou. O pai da minha filha, ele continuou tratando ela como prioridade, assim como a gente sempre combinou. E todo final de semana, a minha filha ia para casa do pai e do nada ela parou, ela começou a não querer ir mais. Então eu fui perguntar para ela o motivo pelo qual ela não estava indo mais para casa do pai. E ela olhou para mim e disse que ela não estava mais aguentando, que ela não estava mais suportando a cara de cu da madrasta, que tudo que ela fazia a madrasta não gostava, tudo a madrasta implicava. Só que o pai, ele via tudo isso, mas ele sempre tentava apaziguar ali a situação. Então ali eu conversei com a minha filha e eu falei pra ela que ela tinha que ir, né? Ela tinha que estar aonde ela se sentisse bem. Se ela não estava mais se sentindo bem na casa do pai, que ela não era obrigada mais a ir. Tá bom, passou um mês mais ou menos, até que um dia o pai me liga perguntando se eu sabia o porquê minha filha não queria ir mais pra casa dele. Então eu contei pra ele, falei que ela não estava querendo ir mais por conta da madrasta e que estava ficando muito difícil a relação entre elas. Nisso ele começou a falar que ele estava muito chateado porque ele não sabia mais o que fazer. Ele contou que a madrasta tinha muitos ciúmes da minha filha, só que por outro lado ele também gostava muito da madrasta. A única coisa que eu respondi pra ele foi: a sua obrigação é cuidar e preservar da saúde mental e física da minha filha. O seu problema com a sua mulher é um problema todo seu. Só que o seu problema envolvendo a minha filha, aí vira um problema meu também. Terminei de falar o que eu tinha para falar com ele e desliguei. Quando foi no dia seguinte, eu recebi uma ligação da escola pedindo para eu comparecer na escola com urgência. A escola ficava bem próximo de casa, então a minha filha, ela ia andando com as amigas e ela voltava andando com as amigas. Ela tinha 15 anos. Então eu já corri para a escola e assim que eu cheguei lá, eu peguei a minha filha chorando. Ali eu já me preocupei mais ainda. Nisso, a tia da escola que fica no portão me contou que uma moça chegou na saída da escola e começou a gritar com a minha filha, assim, na frente de todo mundo. Ela falou que muita gente parou pra ver. Imagina, né? Óbvio que essa moça era a madrasta. E a tia contava que enquanto ela gritava, ela ia pra cima, assim, da minha filha e ela ameaçava. Ela falava assim: você não vai conseguir me separar do seu pai. Só que o que aconteceu? A minha filha, a todo momento, ali, enquanto ela gritava, eu não sei se ela ficou sem reação ou qual que foi o que passou na cabeça dela, mas ela ficou o tempo todo quieta. E a bonita da madrasta ficou brava porque minha filha ficou quieta, foi e deu um tapa na cara dela. Então a tia da escola já foi, pegou a minha filha e colocou minha filha pra dentro da escola novamente. Enquanto eu ouvia aquilo, a raiva ia tomando conta de mim de uma forma que só quem é mãe vai entender a raiva que eu fiquei naquele momento. A madrasta, ela trabalhava numa loja de roupa muito chique que tinha no shopping. Peguei o meu carro e naquela mesma hora eu já fui em direção à loja. Assim que eu cheguei na loja, ela estava bem ali na porta e eu já entrei dando 3 tapas no meio da cara dela. Os tapas foi apenas para ela sentir, só foi o começo. E ela toda sonsa perguntando o que estava acontecendo. E ali eu comecei. Cara, eu não conseguia parar de pensar no tapa que ela deu na minha filha. A cada tapa que eu pensava que ela deu na minha filha era uma surra no meio da cara dela. Mas eu bati.
E depois de uma surra bem dada naquela safada, eu quebrei a loja inteira. Eu sei que eu saí de dentro daquela loja arrastada pelos seguranças. A loja fez um BO contra mim, mas tá tudo bem. O importante é que minha alma saiu lavada de lá de dentro. Mas resumindo, a safada, além de ter tomado uma surra tão gostosa, ela foi mandada embora e ainda ficou solteira. Quando o pai da minha filha descobriu o que ela fez, ele mesmo queria bater nela. Depois disso, eu acho que ela aprendeu a nunca mais colocar a mão no filho de ninguém. E é aquilo, gente, se você vai entrar num relacionamento que tem filho, já saiba onde você tá entrando. Se você não quer dividir o seu macho com o filho, já nem entra, já nem arrume problema pra você, cara. Menina, eu vou te contar aqui da vez que eu saí com um cara achando que ele era solteiro, e ele me falou que era solteiro. No meio do date, ele me pediu pra eu ser amante dele. Parece ruim, mas aí conforme eu vou te contando os detalhes, você percebe que é bem pior. Na verdade, tudo começou quando eu tinha uns 15, 16 anos. Eu era apaixonada por esse querido e ele me esnobava mais que tudo. Sabe aquela paixão de 15, 16 anos? Que a gente é completamente louca e daí o ser humano acaba com a nossa vida? Era essa a situação. Aí, menina, depois de uns 4 anos, vou eu pro meu primeiro dia na minha nova empresa, no meu novo trabalho. E com quem que eu dou de cara? Com ele, grande Murilão. Aí ele me reconheceu, me seguiu no Insta, curtiu todas as minhas fotos. Entrei no Insta dele pra dar aquela boa conferida pra ver se ele estava solteiro e pensei, chegou a hora de humilhar esse coitado, agora ele vai ver que a mamãe cresceu. Ai, mas eu não dou sorte mesmo. Aí na empresa ele sempre puxando aquele velho papinho de nossa, como você tá diferente. Cuspi? Você notou que eu dei uma cuspida? Bem na sua cara? Veio com aqueles papinhos de nossa, como você mudou. Como você mudou. É, Murilo, eu te conheço. Aí falou que não, porque sempre gostei de ti, Jó. Sempre fui apaixonado por ti. Verdade. O de sempre, né? Aquele script que a gente já conhece. Aí eu perguntei se ele estava solteiro. Ele disse que sim, estava muito mais do que solteiro, soltinho. E marcamos um date. Quando a gente marcou esse date, eu já achei muito estranho, porque ele não veio me buscar na porta da minha casa. Ele marcou 2 ruas pra cima. Pra eu encontrar ele 2 ruas pra cima da minha casa. Mas na hora a gente nem pensa, né? A gente só pensa mesmo com as cabeças lá de baixo. Beleza, entrei no carro e ele, ai não, porque eu vou te fazer uma surpresa, vou te levar pra lugares diferentes. Aí eu já toda empolgada, tipo, nossa, que romântico, preparou uma surpresa pra mim. Menina, quando ele me para no carro, o que está simplesmente à minha frente? Um grande M. Um M bem do tamanho da minha cabeça. Me levou pro motel. Esse é um lugar diferente? É, criatividade, hein, Murilão? Tá criativo o homem hoje. Engraçado que eu nunca vim aqui, você acredita? Diferente esse lugar. Mas até aí tudo bem, porque eu tava pensando, ah, Murilão, agora você se estrepou. Se estrepaste, meu filho, que eu vou te dar um chá, que você vai se arrepender de tudo que você fez. Meu filho vai ser 2 lances e acabou a partida. Vai sair daqui apaixonado. Aí beleza, entramos lá, não sei o que lá. Começou ali no rala e no rola. E aí, meus amores, esse homem, ele começou, eu não sei, ele se empolgou. Sabe quando se empolga? E começou, ó, a falar umas coisas meio quentes nos meus ouvidos. Meu Deus, que vergonha, cara. Até aí, tava tudo bem. Só que, quando pensa que não, ele chegou no meu ouvido, bem daquele jeitão sensual, e disse, nossa, você é surreal, cara. Topa ser minha amante? Naquele momento, eu não sei nem te dizer, a minha alma, ela saiu do meu corpo. Juro pra ti, eu não sei nem se algum dia ela voltou. Eu posso estar falando aqui com você até sem alma, porque eu não sei nem se ela conseguiu voltar, de tão longe que ela foi. Na hora, eu parei. Aí eu, é o quê? Como que eu vou ser amante de alguém que é solteiro? Só que tipo assim, você não tá entendendo, o cara não saiu do personagem. E daí ele chegava no meu ouvido e falava assim, não, porque você tem que ser só minha. Juro, tava impossível, ele tipo... E eu, como assim amante? Aí quando ele se deu conta que, assim... Quando ele se deu conta, ele olhou pra mim e falou, não, é por conta que, tipo, a gente estamos meio brigados. Brigado? Menina, quando ele falou isso, eu juro pra vocês, sem zoeira, a minha pressão começou a cair. Minha pressão foi caindo, despencando. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E o cachorro ainda me disse que ela achava que ele tava trabalhando e que ela tava trabalhando também. Mas até aí tudo bem. Fiquei desacreditada, comecei a vestir minha roupa, falei que queria ir embora. E aí, beleza. Ele olhou pra mim, depois de trocados, indo embora, ele olhou pra mim e disse, então, você vai querer ser minha amante? Eu tô com cara de vagabundo, mas até aí, tudo bem, porque, meus amores, ele encerrou com chave de ouro. A última frase que ele me falou foi a seguinte. Seus exames estão todos certinhos, né? É porque eu não posso passar nada pra ela. Olha, eu juro por Deus, com esse, nem
Um croque bem dado na cabeça resolveria. Depois eu descobri que a coitada da mulher dele tem mais chifre que boi. Olha, sinceramente, cara, nem quando é pra dar um troco. Nem um troco. Não dá. Eu tomo um reverse. Mas nem quando eu tô pronta pra acabar com a vida dele não dá certo, meu amor. Ele volta e aí ele dá um fatality em mim. Aí ele acaba com a vida mesmo, acabou. E o meu marido que se apaixonou pelo meu fake. Eu fui casada por 4 anos. Um cara completamente ciumento, possessivo, controlador. Mas por ele ter dinheiro, a minha família sempre insistiu muito que eu ficasse, que eu continuasse com ele. Até que um certo dia, o meu celular quebrou e eu mandei arrumar. E para não ficar sem, o meu marido me deu o celular antigo dele para eu ir usando até o meu ficar pronto. E quando eu peguei esse celular dele que eu comecei a mexer, gente, eu encontrei várias, mas assim, várias traições. Foi então que eu criei coragem, dei um basta em tudo aquilo e fui embora para um apartamento que eu tinha. E ali eu comecei a refazer a minha vida. Só que o meu ex-marido, gente, ele não dava paz. Ele ficava, para vocês terem noção, o dia inteiro na casa da minha mãe, chorando, implorando, pedindo ajuda dela para que eu voltasse com ele. E como a minha mãe realmente amava muito ele, ela ficava mesmo na minha cabeça todo dia pedindo para eu voltar, falando que era o melhor para mim. E eu ali firme falando que eu não ia voltar. Até que um certo dia, depois de muita insistência da minha mãe, eu decidi dar mais uma chance pro meu ex-marido e voltei com ele. Peguei as minhas roupas e voltei para casa onde eu morava com ele. Nos primeiros meses foi assim, tudo muito bom, óbvio, né? Ele me respeitando, me amando, tudo que eu pedi ele me dava. Era beijo daqui, beijo de lá, dizendo que me amava daqui, dizendo que me amava de lá. Do nada, ele me mandava R$1.000 no Pix, 2.000 e falava assim, vida, vai gastar, vai aproveitar, vai se divertir. E eu felizona, achando que eu tava arrasando. Até que um certo dia, eu decidi mexer no celular dele pra confirmar se realmente estava tudo muito ok assim mesmo. Aproveitei, clonei o WhatsApp dele, o celular dele. E ali eu descobri novamente várias e várias traições. Só que dessa vez não era só traição. Dessa vez eu descobri que ele tinha um perfil no Tinder. E pelo perfil eu descobri que ele conversava com várias. Então pensei comigo, bem feito. Quem mandou voltar? Quem? Eu tava quietinha lá na minha, ninguém mandou voltar. Então, como eu estava dizendo, eu não queria sair assim à toa, me separar e tchau. Eu queria me vingar dele, eu tava com raiva dele. Foi então que eu criei um perfil falso no Tinder. Peguei a foto de uma mulher que eu sabia que ele ia gostar, porque se tem uma coisa que a gente sabe, é dos gostos do nosso marido. Criei tudo certinho, dei match e esperei o retorno dele. E 2 dias depois, ele caiu. Começamos a conversar, na verdade ele e a fake. Ali a conversa foi se estendendo e depois de uns 15 dias, mais ou menos, que ele tava conversando todo dia com a fake, gente, ele mudou completamente comigo. Ele voltou a ser o cão que ele era, só que dessa vez piorou, porque nem sexo mais ele procurava comigo. E tudo por causa dessa bendita fake. Até que 1 mês depois de conversa com a fake, eles finalmente marcaram de se encontrar. A fake falou pra ele que ela morava numa outra cidade que ficava um pouco longe da nossa, ficava umas 2 horas mais ou menos de viagem da nossa. Até que ele falou que tudo bem, que ele ia, não tinha problema. Eles marcaram de se encontrar num hotel que tinha nessa cidade. O combinado era deles passar 2 dias pra ficar junto nesse hotel. E nas mensagens ele dizia pra ela que ele não via a hora de conhecer ela, porque ele tava apaixonado, que fazia tempo que ele não sentia algo assim por uma pessoa. Até que chegou o tão esperado dia dele ir conhecer a fake. Ele levantou de manhã e disse que tinha que ir para São Paulo a trabalho. Perguntei para ele que trabalho era esse e ele só respondeu que era trabalho, coisa dele. Mas como eu sabia o que era, então não fiquei perguntando muito. E assim que ele saiu de casa, ele mandou uma mensagem para fake dizendo assim: vida, estou saindo daqui agora.
Ele falou pra ela, né, te encontro no hotel. E a fake respondeu, tá bom, vida, vem devagar. E pra disfarçar, eu também ficava mandando mensagem pra ele, só que ele não respondia, não. Até que ele chegou na cidade da fake e foi pro hotel. E assim que ele chegou no hotel, ele mandou uma mensagem pra fake falando, vida, acabei de chegar. Nisso, ele perguntou pra fake onde ela estava e ela respondeu que já estava chegando. Mas é óbvio que ela nunca ia chegar. Eu sei que eu fiz ele esperar umas 5 horas ali. E depois de 5 horas eu mandei mensagem pra ele dando gargalhadas. Mandei os prints mostrando pra ele que a fake na verdade era eu. Eu sei que eu ria tanto. E eu falava assim pra ele, seu babaca, você se acha tanto que você caiu no papo de uma mulher que nem existe. Seu trouxa, você não vale nada. Eu falava pra ele, nada, e ria. Nisso, gente, ele parou de me responder. Foi e bloqueou a fake. E eu, obviamente, aproveitei que ele tava longe, peguei as minhas coisas e fui embora pro meu apartamento. Depois disso, ele ainda tentou conversar comigo, porque ele tava tão bravinho, sabe? Só que eu nem dava moral. Na verdade, ele tem sorte, muita sorte, de eu não ter soltado todos aqueles prints e mostrado pra todo mundo a vergonha que ele é. Ele tem muita sorte. Só sei que fez viagem à toa, gastou combustível à toa. E ele, tivemos exatamente o mesmo sonho. Fica aqui a história nova. Bom, eu conheci esse rapaz através do meu irmão. Ele estudava junto com meu irmão, eles eram muito amigos. E a gente se conheceu através dele. E assim, desde o primeiro dia em que eu conheci ele, eu já me interessei de imediato. Só que na época ele namorava com uma outra moça, então o nosso tratamento era assim, totalmente superficial, sabe? Era só um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Era realmente assim, eu respeitava muito o relacionamento dele e ele também não me dava muita bola, né? Justamente por ele estar namorando. Mas eu tinha aquela paixãozinha ali secreta nele e, enfim, achava que era uma coisa nada demais e que ia passar. Só que todas as vezes que eu via ele, porque ele frequentava muito a minha casa, ele e meu irmão, como eles estudavam juntos, eles faziam parte do mesmo grupo de estudo, então qualquer trabalho que eu tivesse na faculdade eles faziam juntos, então ele frequentava muito a minha casa. Só que todas as vezes que eu via ele, parecia que aquele sentimentozinho, aquela paixãozinha que eu tinha por ele só ia aumentando. E depois de um tempo eu comecei a perceber que eu tava sofrendo com aquilo, sabe? Porque eu sentia ciúmes da namorada dele, a louca, né? Tipo, eu já sabia que ele tinha uma namorada, que ele gostava muito dela, e eu sentia ciúmes e tal, mas eu não podia fazer, não podia falar nada, né? Ele namorava com ela já desde antes de me conhecer, e enfim, eu pensava que era uma coisa só da minha cabeça. Enfim, depois de mais ou menos uns 6 meses ali dele frequentando a minha casa direto, ele acabou terminando o relacionamento dele com essa namorada dele, né? E eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei muito feliz quando eu soube que eles tinham terminado, porque eu pensei, vai que agora eu tenho chance, né? E depois que eles terminaram, ele começou a ter mais contato comigo. Ele começou a puxar mais assunto, a conversar e tal, e nós fomos virando bons amigos. Mas enfim, como eu falei, a gente foi se aproximando e aí eu fui vendo aquela proximidade de amizade e tudo, e eu comecei a pensar, poxa, ele só me vê como amiga, porque ele sempre falava pra mim que eu era uma ótima amiga, que eu era uma ótima pessoa e tal. A gente começou a ter várias conversas profundas, mas ele sempre me tratando como amiga, né? E eu fiquei, tipo, meio decepcionada, porque eu pensava, poxa, agora eu vou ter uma chance, mas ele só me vê como amiga e tal. Enfim, só que eu gostava tanto da amizade dele que eu tinha medo de falar sobre os meus sentimentos e acabar estragando tudo. E as coisas acabaram ficando estranhas e tal, então eu não falava nada. Eu pensava, bom, se ele tivesse interesse em mim, ele já tinha falado. Porque normalmente o homem dá o primeiro passo, né, e tudo, o homem demonstra logo. E eu pensava, bom, se ele gostasse de mim, ele já tinha falado. E como ele não falou, então realmente porque ele só me vê como uma amiga. Enfim, até que um dia, né, depois de bastante tempo aí dessa nossa amizade, um dia eu sonhei com ele. Eu já tinha sonhado assim várias vezes, mas esse sonho foi bem diferente, sabe? Eu sonhei que eu tava com ele em um restaurante e tal, que a gente tava conversando. E assim, era um sonho tão real, sabe? Eu conseguia enxergar detalhes assim da roupa que ele tava usando, a roupa que eu tava usando, o ambiente, tudo. Era um restaurante que eu gostava de frequentar. E eu me lembro de sonhar com a gente sentado numa mesa, conversando tudo, e ele me pedindo em namoro. E aí eu fiquei, tipo, acordei, né, com aquela sensação, tipo, poxa, queria tanto que fosse real e tal, mas enfim. E aí, justamente nesse dia, eu ia encontrar com ele porque ele ia na minha casa. Ele e meu irmão tinham um trabalho da faculdade que eles estavam produzindo, e esse dia ele ia na minha casa porque eles iam finalizar esse trabalho. Aí eu pensei, né, tipo, eu lembrei da roupa que eu tava usando no sonho. E aí eu falei assim, eu vou usar aquela roupa, vai que é um bom sinal, né? Vai que é um sinal e tal, eu vou usar a roupa do sonho, porque vai que ele me vê, ele me acha bonita e tal, na minha cabeça de louca, né?
Enfim, botei a roupa, tudo que eu tinha sonhado, né? Com a roupa eu lembrava claramente qual é. Coloquei a roupa e fiquei em casa. Quando ele chegou, eu não vou mentir pra vocês, quando ele chegou em casa, eu tomei o maior susto. Porque ele tava exatamente com a mesma roupa do meu sonho. Eu tava com a roupa que eu tinha sonhado, mas enfim, eu sabia qual era, eu sabia que tinha sido um sonho e coloquei de propósito. Mas quando ele chegou na minha casa, ele tava exatamente com a mesma roupa do meu sonho. E quando ele me viu, ele tomou o maior susto. Ele, tipo, me olhou muito assustado. E aí eu olhei pra ele assustado, ele me olhou assustado e eu perguntei pra ele o que foi. Aí ele falou assim, não é nada. Só que aí ele passou a tarde todinha me olhando de um jeito que ele nunca tinha me olhado. E eu tava estranhando, né? De início eu comecei até a ficar com medo, porque ele tava me olhando de um jeito muito estranho. Aí eu fiquei na sala, ele ficou na outra sala com meu irmão conversando. Mas de vez em quando ele passava e ele ficava me encarando, ele ficava me olhando. E eu comecei a ficar assustada, né? Até que chegou uma hora que ele passou e ficou me olhando. E eu virei pra ele e falei assim, o que tá acontecendo? Por que ele tá me olhando desse jeito? Aí ele virou pra mim e falou assim, não, é que eu tô tendo um déjà vu e tal. Mas assim, eu queria conversar contigo, tu vai estar ocupada mais tarde? Eu falei, não, ele, mais tarde tu quer sair comigo pra comer um lanche e tal? Que eu queria conversar contigo. Aí eu, tá, tudo bem. Só que assim, gente, eu não criei expectativa nenhuma, porque a gente realmente, de vez em quando a gente saía, a gente ia numa lanchonete, numa pizzaria, a gente sempre teve esse negócio de sair pra comer, conversar. Então eu não tinha criado expectativa, porque pra mim ia ser só mais um desses dias. E aí nós fomos. Quando a gente saiu de casa, entrei no carro e tal, e ele me levou exatamente no mesmo restaurante que eu tinha sonhado. Gente, parecia que eu tava tendo aquele sonho pela segunda vez. E aí nós entramos, sentamos na mesma mesa do meu sonho e começamos a conversar. E ele tava o tempo todo estranho, ele tava o tempo todo nervoso e tal. E aí até que eu consegui relaxar e ele foi me contar. Ele falou assim, não, é porque eu tô achando muito estranho, porque eu sonhei contigo essa noite e eu sonhei que tu tava usando a mesma roupa e tal. E aí eu falei pra ele, puxa, eu também sonhei contigo que tu tava usando a mesma roupa. E aí nós fomos contar o nosso sonho um pro outro. E a gente teve exatamente o mesmo sonho. E estávamos ali parados no restaurante do nosso sonho. Gente, que loucura que foi. Aquela sensação, sabe, como se estivesse vivendo pela segunda vez. Foi realmente uma loucura. E aí a gente comentou sobre a parte do nosso sonho, que a gente começava um namoro e tal. E na hora, tipo, eu criei coragem e falei assim pra ele, mas eu queria tanto que fosse verdade. E aí, na hora que eu falei isso, ele me olhou todo sem graça também e falou assim, eu também queria que fosse verdade. E aí, tipo, a gente ficou se encarando e do nada ele virou pra mim e perguntou se eu queria namorar com ele, que ele estava apaixonado por mim. Gente do céu! Todo o meu sonho tinha se realizado. O sonho que ele teve também, sabe? Foi muita loucura. Ok, o restaurante. A gente poderia, sim, ter escolhido ir naquele restaurante por conta do sonho. Tudo bem, não tem coincidência. Mas a roupa, eu ter colocado a mesma roupa do sonho, ele ter colocado a mesma roupa que eu sonhei, tá? E, gente, que loucura. E assim, hoje eu lembro desse negócio, desse fato, pra mim parece coisa de Deus, sabe? Parece que foi um destino, assim, almas que se encontraram. Já tem 1 ano que essa história aconteceu, hoje nós ainda estamos namorando. Eu sou extremamente apaixonada por ele me trata muito bem. E eu acho que eu encontrei o amor da minha vida. Mas assim, que loucura que foi esse sonho e essa realidade depois. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Eu descobri que o meu marido, ele paga pra minha sogra e pra minha cunhada pra elas ajudarem ele a me trair. Eu fui casada por 12 anos e nós temos uma filha de 4 anos. Até eu engravidar da minha filha, as coisas iam muito bem entre eu, minha sogra e minha cunhada. As pessoas até comentavam, né, que a gente tinha uma relação muito tranquila e tudo mais. E quando eu descobri a minha gravidez, as coisas ainda iam bem. E isso foi até a minha filha nascer. Depois do nascimento da minha filha, tudo mudou. A minha sogra e a minha cunhada, elas se tornaram assim outra pessoa. E tudo isso só porque eu queria criar minha filha do meu jeito. As duas queriam mandar em literalmente tudo que fosse relacionado à criação, aos cuidados da minha filha. E por eu me impor, elas não aceitavam. Até que um dia a gente teve uma discussão e nesse dia eu pedi por favor para elas nunca mais chegarem perto da minha filha. E depois disso eu nunca mais fui na casa da minha sogra e ela também nunca mais veio na minha casa. Beleza, até aí tudo bem. Só que depois de alguns meses, quem começou a mudar foi o meu marido. Ele começou a fazer hora extra no trabalho, coisa que ele não fazia antes. Ele começou a frequentar a casa da mãe dele mais que o normal. Então, como eu estava dizendo, ele chegava do trabalho, tomava banho
E ele ia jantar na casa da mãe dele quase todo dia, sendo que em casa tinha janta. Até que um dia eu cheguei nele, pedi para conversar com ele e perguntei se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa, se eu estava fazendo algo que estava incomodando ele. E ele respondeu que não, que estava tudo bem. Ok, passou uns dias e, como de costume, meu marido chegou em casa e disse que ia um pouco na casa da mãe dele. Ele tomou banho e na hora de sair, ele passou um perfume que ele usava apenas para sair mesmo. Ele tem vários perfumes, mas ele tem uns que ele só usa somente quando a gente vai sair. Então eu encanei e antes dele sair, eu perguntei para ele o porquê que ele estava saindo assim tão cheiroso e com perfume que ele usa apenas para sair. Sair, no caso que eu falo, passear. Nossa, pra que eu fiz essa pergunta? Ele ficou bravo, olhou pra mim e pediu pra eu parar de encher um pouco o saco dele. Eu fiquei tão chateada, mas tão chateada. A hora que ele saiu, eu sentei ali na sala e eu fiquei vendo desenho com a minha filha. Até que algo começou a me incomodar. Algo dizia, na verdade, algo mandava eu ir até a casa da minha sogra. Então eu liguei para minha irmã, pedi para minha irmã vir até a minha casa para ela ficar com a minha filha. Peguei o carro da minha irmã emprestado e fui até a casa da minha sogra. E assim que eu cheguei na casa da minha sogra, o portão estava trancado. E o portão não fica trancado, ela não tinha costume de trancar o portão. Então eu comecei a chamar e nada. E depois de uns 20 minutos chamando, minha sogra saiu lá fora com aquela cara dela lavada, olhou pra mim e perguntou pra mim o que eu tava querendo ali, o que eu queria ali. E eu respondi que eu queria falar com o meu marido. E ela disse que não seria possível falar com ele naquele momento porque ele estava no banheiro. Nisso eu pedi pra ela abrir o portão pra eu entrar. Ela não quis abrir e ela disse que na casa dela eu não entraria de jeito nenhum. Quando ela falou aquilo, gente, eu fiquei cega. A única coisa que eu lembro é que eu pulei o portão. Na hora, sabe quando você fica assim, que você não sabe o que fazer? Pensei comigo, não tem problema, você não vai abrir, eu pulo o portão. E assim que eu consegui entrar na casa, a irmã dele veio até mim com uma me ameaçando e falando que se eu não fosse embora, que ela ia me picar em pedacinhos. Então eu falei pra ela que não tinha problema, que ela poderia me picar inteira, só que eu não ia embora. Até que eu consegui passar pelas duas e eu entrei. Assim que eu entrei na sala, tava lá o meu marido com a outra mulher que ele estava comendo dentro da casa da própria mãe dele.